O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Estão todos te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de meditarmos sobre o Evangelho de hoje, podemos fazer um apanhado, uma sequência de todos os trechos do Evangelho que nós ouvimos durante esta semana, como algo muito bem pensado pela Igreja e também de alguma forma interpretado diante do próprio escrito do Evangelho de São Marcos. Nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, e se não tivéssemos celebrado a festa do batismo do Senhor na segunda-feira, nós teríamos ouvido no Evangelho Jesus que chama alguns dos seus discípulos, encontram alguns e diz: "Segue-me." Então seria essa a primeira perícope do Evangelho que precisaríamos nos lembrar se tivéssemos escutado durante a semana. Logo depois de ter chamado os seus discípulos, Jesus então vai até a sinagoga e encontra aquele homem que estava possuído pelo demônio e faz a expulsão, derrota o demônio naquele homem. E depois vem o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Depois de ter saído da sinagoga, Jesus vai até a casa de Simão e de André e cura a sogra de Pedro. E mais adiante, que será o Evangelho de amanhã, já adiantando o Evangelho de amanhã, Jesus cura um homem paralítico, um homem leproso, melhor dizendo. Cura a doença desse homem. A Igreja, olhando para o Evangelho, essa sequência do Evangelho de São Marcos, ela interpreta de diversas maneiras essas perícopes, esses trechos do Evangelho. Primeiro, mostrando a própria missão de Jesus. Quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, à procura dos seus discípulos, dá a interpretar da seguinte maneira: ele que vem ao encontro dos homens, ele vem ao encontro da humanidade,
sai da casa do Pai para adentrar na nossa própria condição, na nossa própria natureza. Depois ele vem para nos salvar, para nos redimir, para retirar as consequências daquele antigo pecado. Por isso, a primeira derrota que ele faz na sua missão pública é contra a antiga serpente, contra Satanás, contra o demônio, na libertação que acontece naquela sinagoga. Depois de ter então liberto aquele homem, derrotado o demônio nesse embate ali na sinagoga, Jesus então vai ao encontro da mulher, aqui representada como a sogra de Pedro, e então cura a mulher, fazendo referência exatamente àquele trecho do livro do Gênesis, a antiga serpente, a mulher que é seduzida pela serpente e depois que leva aquilo que havia sido causa de pecado para ela, leva também para o homem, nessa sequência do próprio livro do Gênesis. Então Jesus cura a mulher e depois cura também o homem, purifica o homem, mostrando exatamente esta missão da vida de Jesus, de salvar os seres humanos, de nos salvar, de nos redimir. Depois nós encontramos também nessa mesma realidade a interpretação que a igreja diz sobre o próprio trecho que nós ouvimos, da cura da febre da sogra de Pedro. A igreja, os santos padres de forma especial, sempre olhou para esta realidade da doença da sogra de Pedro, comparando com as paixões que estão presentes em nossas almas, e de alguma forma são essas paixões que nos impedem de servir verdadeiramente a Deus e de servir também aqueles que estão ao nosso lado, de cumprir a nossa missão, que nos impede de verdadeiramente estar disponíveis para a vontade de Deus, disponíveis também para o amor com os irmãos que estão ao nosso lado. E se nós formos olhar também no sentido, digamos que medicinal, quando falamos de uma realidade febril, de uma febre, ela não quer dizer muita coisa no sentido específico, porque tantas e tantas realidades podem de fato causar uma febre. Pode ser às vezes uma insolação, pode ser uma infecção, pode ser tantos e tantos tipos de doença, nada específico. Quando falamos então desta realidade da febre na sogra de Pedro, podemos olhar nesse âmbito também. São todas as realidades presentes em nossos corações que nos impede de verdadeiramente servir a Deus, de servir a Deus também presente nos irmãos, porque é exatamente isso que acontece na segunda parte do Evangelho. Depois da sogra de Pedro ser curada, ela coloca a serviço de Jesus e a serviço daqueles que estavam com ele. Esse passo segundo, uma vez liberto das paixões, nós temos um coração livre para servir. Nós temos um coração livre para servir a Deus, servir também a nossos irmãos. E aí vem a seguinte pergunta para nós neste dia, em que a igreja nos apresenta esse evangelho para meditarmos. Qual é a paixão que está presente na minha vida que me impede de servir verdadeiramente a Deus? Qual é a febre que está presente no meu coração, na minha alma, na minha vida? Qual febre eu estou padecendo? De qual necessidade eu tenho para verdadeiramente lançar-me a serviço de Deus? Muitos podemos dizer que, mas eu já estou servindo a Deus. Mas exatamente a pergunta que se faz diante disso, será que o meu serviço é verdadeiro com todas essas realidades que precisam ser modificadas dentro de nosso coração? Será que o meu serviço é real, é total, é integral? Ou ainda dentro de mim existem realidades que precisam ser modificadas? Uma vez analisando tudo isso dentro de nós,
uma vez fazendo esse exame de consciência daquilo que necessitamos, da doença que padecemos, de qual febre nós estamos padecendo, aí vem a boa notícia que o próprio Evangelho nos dá. Não foi a sogra de Pedro que procurou Jesus, como depois muitas pessoas se aproximam da casa de Pedro para serem curadas, para receber um milagre, para receber aquilo que tanto necessitavam. Foi Jesus que se aproximou daquela mulher. Contaram para ele que a sogra de Pedro estava doente, e então ele foi ao encontro daquela mulher. Ele também quer vir ao nosso encontro, quer nos libertar, quer nos curar dessas enfermidades que padecemos. E depois de ir ao encontro da mulher, ele toca a mulher, a levanta e ali a cura acontece. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos nesta Eucaristia ao Senhor misericordioso que também venha, não só em socorro da humanidade como sempre veio, mas venha em nosso socorro, nos toque pela mão, nos erga novamente e nos dê a graça de, a partir desta ação da parte de Deus, que nós estejamos depois disponíveis para servi-lo. O Papa Bento XVI, numa homilia de um domingo, falando sobre esse trecho do Evangelho, no ano de 2006, ele vai dizer da seguinte maneira: o Senhor dá-nos a sua mão, levanta-nos e cura-nos, e faz isto em todos os séculos. Pega-nos pela mão com a sua palavra, e assim se dissipa a obscuridade das ideologias e das idolatrias. Toma a nossa mão nos sacramentos, cura-nos da febre das nossas paixões e de nossos pecados, mediante a absolvição no sacramento da reconciliação. Dá-nos a capacidade de nos reerguermos, de estarmos de pé diante de Deus e diante dos homens. Que isto aconteça com cada um de nós nesta Eucaristia, para que saindo daqui, saindo deste encontro com o Senhor, possamos verdadeiramente, como a sogra de Pedro, colocar-nos a servi-lo com todo o nosso coração, estar a serviço dele, na integridade, na totalidade da nossa vida e de nossas ações. Que a Virgem Maria, ela que serve a Deus e serviu a Deus com todo o seu coração e de forma pura, que ela nos dê também, interceda por nós, para que alcancemos a mesma graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.